Então, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Hoje Tem Podcast. E hoje a gente está com o Renato Giacometti, da IMEV, para conversar com a gente um pouquinho sobre probióticos. A gente falando aqui de todo esse cuidado, pensando em bem-estar para manter os nossos animais saudáveis, para que eles recebam aí, todo o cuidado terapêutico, mas também todo o cuidado de suporte e que eles possam crescer e produzir aí com as melhores condições que a gente pode dar para eles nas fazendas. Então, é um prazer trazer a IMEV aqui como uma empresa amiga do bem-estar animal, para a gente conversar um pouquinho sobre as soluções que estão disponíveis aí para os produtores utilizarem nas fazendas. Então, Renato, seja muito bem-vindo. E antes da gente entrar aí no nosso tema dos probióticos, conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre o trabalho que vocês realizam aí no campo, por favor. Bruna, boa tarde, obrigado pelo convite também, em nome da IMEV, em meu nome, né? É sempre bom a gente conversar um pouquinho, passar um pouquinho também a experiência que a gente tem, né? Com Na verdade, certeza. já são 20 anos de campo, né? Na área de produção animal, e a gente sempre está aprendendo, né? Todo dia a gente está aprendendo, mas a gente também acaba também ajudando, auxiliando em alguma coisa que a gente vive, né? Que é a vivência nossa no segmento de produção. Eu sou gerente técnico de vendas da empresa, né, da IMEV, já há 14 anos, e eu faço não só a parte de gerência técnica dos estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, mas também a gestão comercial, né, atendendo os clientes aí através de distribuidores, de representantes, né, levando aí o conceito dos probióticos, que é o nosso carro-chefe, né, que é o grande negócio da IMEV hoje, perante a produção animal, né? Muito bacana. Isso aí que você comentou é fundamental. A gente fala isso aqui em muitas das gravações de podcast que a gente tem feito, o quanto que é importante ter essa pessoa exercendo esse papel de levar o conhecimento, né? De além de ter um produto que funciona, que tem tecnologia embarcada, mas disso ser transmitido para o produtor, para as fazendas, a melhor forma de aplicar, a forma correta para que o resultado realmente possa vir, né? Exato, Bruna, né? A nossa preocupação, né, quando a gente fala em produção animal, né, a gente tem que se preocupar com o animal. Na verdade, o nosso objetivo principal é esse animal expressar a sua produtividade, né? Seja em leite, seja em carne, seja em ovos, né? Enfim. Mas a gente também tem que ter uma preocupação bastante grande, né? O mercado brasileiro, ele é um mercado em extrema expansão, né? É um exemplo de produção animal aí para o mundo, né? E a gente está envolvido com o bem-estar animal também, né? Com a questão não só de nutrição, de manejo, de uma alimentação saudável, né? Mas também com o conforto desse animal, né? Esse animal produz em situações de conforto para ele espelhar uma maior produtividade possível, né? Isso é muito importante, né? A gente produzir um animal, a gente tem que dar condições para ele produzir também, né? E como eu falei, em todos os aspectos, né? Aspectos de medicação, quando necessário, aspectos de nutrição extremamente equilibrada, um conforto térmico, conforto, de forma geral, ambiental, né? Para esse animal responder e ter uma vida produtiva mais parecida possível com uma realidade, talvez, de campo selvagem, né? Vamos pensar assim, né? Com certeza, né? E aí a gente entra bem aí no nosso tema, né, dos probióticos, que é o que a gente está aí para falar hoje. E pensando nessas questões de bem-estar animal, né? Você já começou aí a pincelar um pouco onde que isso se insere, mas o que seria essa relevância principal, essa contribuição principal dos probióticos para o bem-estar animal, pensando aí em diferentes categorias animais ou de forma geral? Então, os probióticos, né, eles são uma ferramenta de trabalho que a gente utiliza, na verdade, são micro-organismos vivos, né, micro-organismos benéficos. A própria terminologia, ela significa isso, né, probióticos, micro-organismos benéficos, principalmente a nível intestinal, que dão uma condição para o animal aproveitar melhor esse alimento, né, o alimento que é fornecido para ele, né,
para ele ter uma efetividade de absorção melhor, para ele transformar esses nutrientes em produtividade, né? E esses micro-organismos o animal ele já possui, né? O suíno já possui, a gente fala uma microbiota benéfica, o bovino possui também, o próprio suínos, a ave também possui, né? Mas o que acontece? Né? Esse produto, na verdade, a terminologia probiótico são micro-organismos benéficos que vão melhorar todo esse parâmetro do animal de ganho. Como eu disse, ele já tem esses micro-organismos presentes, cada um tem a sua especificidade, né, dentro do intestino, mas por condições de manejo, condições que a gente fala de estresse, mas um estresse, na verdade, de produção normal, né? Esses animais, essa microbiota, ela diminui um pouco, né? Porque o intestino do animal, ele tem uma colonização por micro-organismos maléficos, que a gente fala, né? E micro-organismos benéficos. E quando ele está numa fase de equilíbrio de produção efetiva, de produção boa, uma fase de saúde intestinal, a gente fala, esses micro-organismos benéficos, eles estão numa melhor proporção, vamos dizer assim. Então, esse animal está aproveitando mais esse alimento, ele está absorvendo mais esse alimento de forma efetiva e, consequentemente, respondendo isso em produção. Só que em determinados momentos, por fatores que na verdade, às vezes, nós homens nem controlamos, e muito menos os animais, como mudanças climáticas, né, a própria mudança de alimentação para esses animais, porque eles têm uma exigência de cada fase de produção, isso gera um estresse que, na verdade, é normal, um estresse intestinal, né? E essa microbiota benéfica, ela acaba sendo diminuída e prejudicando um pouco a absorção desses nutrientes pelos animais, né? E a gente, o que a gente faz? A gente pega essa microbiota, a gente seleciona essa microbiota, transforma isso nessa ferramenta probiótico, né? E aí administra isso para os animais de forma oral, através do alimento ou na própria água, para que a gente consiga repor essa microbiota benéfica e esse animal consiga ter uma condição sanitária intestinal mais adequada, prevenindo ele contra diarreias, contra problemas entéricos que possivelmente nós teríamos que medicá-lo de forma de tratamento, né? E um detalhe importante é que o probiótico eles são produtos naturais, né? A gente considera que são produtos naturais, são produtos que, na verdade, o animal, como eu disse, ele já tem essa microbiota, né? Acontece que ela diminui em quantidade por esses fatores que eu comentei, fatores de manejo gerais, né? Que não deixa de ser, como eu já afirmei aqui, não deixa de ser normal. É normal acontecer essa diminuição, porque a bactéria benéfica, ela é menos resistente que a bactéria patogênica, né? Então ela acaba sendo diminuída, acaba sendo morta numa velocidade maior e prejudicando, assim, a qualidade entérica desses animais e, como eu já disse outras vezes aqui, prejudicando também a absorção do alimento que esse animal ingere, né? Então, ele vem bem de encontro com isso, né? Questão ambiental, comportamento ambiental, sanidade, né? E uma melhora de produtividade com o uso dessa ferramenta, né? Então, é uma forma tanto de manter essa microbiota, né, do animal adequada, mas também de recuperá-la, por exemplo, depois de um caso de doença, alguma coisa nesse sentido também pode ser usado. Exato, Bruno, exato. O animal, quando a gente trabalha com o probiótico com uma ferramenta preventiva para controle de problemas entéricos, né, de origem bacteriana. Então, por ser um produto natural, ele não causa resíduo na carne do animal, ele não causa nenhum problema para o animal também, né? Pelo contrário, ele vai melhorar a performance do animal. E ele também é usado em momentos que esse animal, por situações adversas, ele fica enfermo, né? Daí a gente tem que fazer um tratamento nele com um antibiótico, pensando em problemas entéricos, né? E depois desse tratamento, a gente também pode usar o próprio probiótico para recompor essa flora microbiana benéfica, né? Que muitos antimicrobianos, eles têm uma atuação nas bactérias maléficas, né? Por exemplo, uma coli, que causa diarreia, uma salmonela, mas ele também pode, de certa forma, dependendo do espectro dele, positivo, gram-positivo, gram-negativo, diminuir um pouco essa flora benéfica também, né? Que também é extremamente importante para o animal, como a gente está comentando. Então, o probiótico, após esse tratamento também,
ele é uma ferramenta muito importante para ser utilizada para recompor essa flora, que beneficia o animal. Para que o animal possa voltar aí a um estado saudável o mais rápido possível, né? Exato. E aí você comentou da questão da especificidade, né? Que para suínos, aves, bovinos, isso muda o tipo de bactéria. E dentro de uma mesma espécie, por exemplo, para bovinos em diferentes categorias, né? Vamos falar bezerros, vacas de leite ou bovinos de corte, suínos também ali, né? Dentro de creche, terminação. Isso muda o tipo de produto que é mais recomendado, né? Pensando aí que cada tipo de produto vai ter uma composição, um perfil, né? De bactérias dentro dele? Sim, Bruno, a IMEV, a gente trabalha com bactérias espécies específicas, né? Que isso quer dizer? A gente trabalha com bactérias isoladas da espécie em questão. Então, no caso do suíno, a gente isola a bactéria própria do intestino do suíno, né? Para usar como probiótico. A mesma coisa o bovino, né? A mesma coisa a ave, né? O frango de corte, ou a postura comercial. Inclusive também na linha Aqua, né? A gente tem utilizado probióticos aí, trabalhamos com probióticos na linha Aqua, né? Peixes e camarões, mais especificamente, e também são isoladas essas espécies em questão, né? Porque a gente tem visto, né? Como a gente já trabalha, a IMEV, ela já tem um know-how muito grande nessa. A gente trabalha faz 42 anos com a questão de probióticos, né? Ela já tem um know-how muito desenvolvido e a gente já consegue visualizar uma melhor resposta no animal quando você trabalha com bactérias, com micro-organismos de espécies específicas, né? Os outros não funcionam, não que uma bactéria, por exemplo, de um suíno, ela não vá funcionar, por exemplo, num bovino, quando se pensa na questão intestinal. Mas a gente tem verificado aí com os trabalhos desenvolvidos que quando você trabalha com a espécie em questão, né, o isolamento da espécie em questão, os resultados são mais promissores, né? Então, isso é importante também. E aí varia, né? Varia. O que varia dentro de uma microbiota, de um perfil microbiano intestinal, por exemplo, de um suíno ou de um bovino, são a quantidade de bactérias, né, que esses animais têm de acordo com a fase de criação e a fase de crescimento, né? Mas essas bactérias, então esse perfil, essa quantidade de bactérias, ela pode talvez mudar um pouco, mas as cepas, os gêneros, eles praticamente eles permanecem os mesmos, né? Logicamente, porque a alimentação desses animais, ela, de uma certa forma, você tem variação de ingredientes, de nutrientes, mas o perfil microbiano, ele praticamente se assemelha ao mesmo em gênero e espécie, né? Então é bastante interessante, logicamente, né? Considerando aí uma normalidade de produção desse animal, né? Então, se esse animal ele está numa fase de uma saúde, a gente costuma usar essa terminologia saúde intestinal, né? Uma saúde intestinal equilibrada, ele tem uma concentração maior, por exemplo, de lactobacilos, que é um primeiro micro-organismo de colonização intestinal, né? Isso vale para qualquer espécie, né? Vamos dizer assim, de monogastro. E no caso do bovino, nós temos um diferencial também, que é a utilização de bactérias de rumen, né? O bovino, como a gente sabe, ele é um ruminante, é a única espécie aí que tem a digestibilidade ocorrendo também com bactérias de rumen, né? Então, a IMEV é a única que tem essa tecnologia do isolamento e da multiplicação dessas cepas também, né? E isso é bastante interessante. Quando a gente pega monogastro, né, suínos, aves, né, olha mais a questão entérica, melhorando a questão de absorção. Aí, quando a gente trabalha com bovinos, a gente tem uma digestibilidade que acontece pela microbiota ruminal, né? E aí, e depois, num segundo momento, a gente tem a quantidade de bactérias intestinais que fazem uma melhor absorção, né? Então, o bovino faz essa diferença. E a IMEV trabalha essas duas compartimentos no bovino, né? A bactéria de rumen, melhorando a digestibilidade, melhorando o aproveitamento desse alimento dele, e aí vem fibras, vem amidos, enfim, bactérias específicas, em contrapartida, melhorando também a absorção a nível intestinal. E a IMEV tem essa tecnologia de isolamento, é patenteado, né? A IMEV conseguiu patentear de isolamento e multiplicação dessas cepas de rumen.
Que interessante. E aí no ruminante tem que ter uma certa proteção dessas bactérias, as que vão atuar no intestino, para essa passagem pelo rumen? Exato, a gente tem, né, a gente usa algumas técnicas de proteção desses micro-organismos, e esses micro-organismos também, a gente trabalha num processo industrial que chama liofilização, né? E esse processo de liofilização, na verdade, essa bactéria ela passa por um processo onde ela fica no seu estado de dormência. É um processo que é uma técnica que se usa para desidratar esse micro-organismo, porém ele fica em estado latente e ele só tem uma atuação específica no órgão ou no compartimento em questão. Então, a bactéria de rumen ela só vai ser ativa por condições de pH, por condições de umidade, por condições de substrato no rumen. E as bactérias intestinais no intestino. E, além disso, a gente ainda usa uma técnica de proteção também desses micro-organismos, né? Então, isso é mais uma garantia que realmente esses micro-organismos vão fazer a sua função no compartimento responsável por tal, né? No local determinado, né, onde ele é necessário. Exato. Bem interessante. É impressionante, né, o tanto de tecnologia que tem, às vezes, que a gente nem percebe, né, assim, o que está embarcado ali. Exato. E pensando, né, assim, por exemplo, nas fazendas de leite ou até mesmo, né, nas granjas de suíno, como que têm sido as recomendações atualmente para o uso de probióticos? São categorias específicas que têm uma necessidade maior? Como é que vocês têm trabalhado isso no campo, assim? Vamos falar assim, né, às vezes uma fazenda que ainda não usa, avaliação da necessidade, como que isso tem sido conduzido? Bruna, a microbiota, né, ela é importante em qualquer segmento, em qualquer momento da vida do animal, né, porque ela tem uma série de funções, né, ela produz, as bactérias produzem enzimas que aumentam a digestibilidade do nutriente, elas têm uma importância muito grande também no quesito imunidade animal, elas ativam macrófagos, anticorpos, células de defesa, né. Então, esse animal, ele necessita de uma microbiota constantemente na vida dele, na vida produtiva dele, né? Só que existem uns momentos, talvez, que é o mais interessante você utilizar os probióticos, né? A gente defende muito a utilização de forma full, mas, né, a gente sabe que animais mais jovens, eles têm uma necessidade maior de microbiota porque os desafios deles são maiores porque eles também estão em desenvolvimento, né? Então, é importante. Então, a indicação primordial, não somente nela, como eu disse, né? Mas, assim, se a gente tivesse que indicar, as fases mais jovens, né, as fases iniciais seriam mais interessantes. Lógico que tem momentos, por exemplo, que o animal, talvez, como exemplo, por exemplo, um bovino, ele está numa fase aí de cria ou recria, já mais adiantado, talvez, um pouco, mas ele tem um distúrbio por N fatores e a gente lança a mão do uso, né? Porque o probiótico, ele sempre tem esse objetivo, né? Ele melhora, no caso dos bovinos, a digestibilidade, o aproveitamento do alimento, consequentemente a absorção, para esse animal responder isso, por exemplo, o gado de corte em ganho de peso, gado leiteiro, produção de leite. Então, essas bactérias, elas são importantes em qualquer momento da vida do animal, mas deixo aqui aquilo como eu mencionei, as fases mais jovens são mais interessantes, que esse animal está em formação, tanto formação de intestino, formação de desenvolvimento, onde a exigência também é bastante grande disso, né? A bezerrinha vem com, assim, a microbiota toda para colonizar ainda, né, e começar todo esse processo de formação da microbiota do indivíduo ali, né? Exato. Você me lembrou aqui de um detalhe agora, pensando em bovinos, né? A gente trabalha, por exemplo, com um probiótico, como eu comentei com você, que tem bactérias de rumen, né? E uma coisa que é muito importante, o que desenvolve o ruminante, né? O que desenvolve o ganho de peso no animal, por exemplo, é a presença do alimento sólido, que desenvolve mais a presença da microbiota no rumen, porque esse animal, quando ele está lactente, né? Quando ele tá só se alimentando principalmente através do leite, ele não tem um rumen desenvolvido, né? E o que desenvolve esse rumen? É o alimento sólido junto com essa microbiota de rumen.
E essa microbiota, como é que ele consegue, se a gente não fornecer ele a ele? Ele consegue em contato com a mãe, em contato com o ambiente, mas não de uma forma tão rápida, né? Então, por exemplo, nós temos probióticos que a gente já administra logo na primeira semana de vida do animal, tanto no leite ou mesmo no alimento sólido que ele já está recebendo, porque essas bactérias de rumen, o que elas vão fazer? Elas vão aumentar, elas vão melhorar o processo digestivo do animal, porque, por exemplo, ele está comendo um concentrado, ele não tem a bactéria numa quantidade eficiente, por exemplo, que digere amido, né? Uhum. E a gente tem essa bactéria dentro do produto. Então, se a gente der um alimento sólido para ele e dessa bactéria para estimular mais ainda o desenvolvimento do rumen, a gente consegue aí, na verdade, adiantar bem essa formação de rumen do animal e, consequentemente, tirar esse animal mais cedo da vaca. Esse animal, a gente usa a terminologia seguinte: esse animal ele vira um ruminante mais rápido, né? Uhum. Fornecendo isso logo no início dele, né? Logo para se ter uma ideia ali, logo 7 dias de nascimento, 10 dias de nascimento já. Né? Uhum. Já começar essa colonização. Exato, desde que também ele tenha disponibilidade de alimento sólido, né? Porque, como eu disse, o alimento sólido, mais essa microbiota ruminal, ela ajuda a desenvolver o rumen de uma forma mais rápida. Em contrapartida, a bactéria de intestino, a gente trabalha com bactérias que a gente chama de exclusão competitiva, né? Ela vai para o intestino, ela vai fazer uma colonização intestinal e vai melhorar aí essa questão vai diminuir a probabilidade desse animal ser acometido, por exemplo, por uma diarreia neonatal, que é muito comum, né? Que essa bactéria benéfica vai colonizar e não, entre aspas, aí não deixar espaço para as bactérias que causam doença. Exato. Essas bactérias que causam doenças aí no quesito entérico, né? Que causam diarreias. Isso é bastante importante. Então, isso, usando dessa forma, né, que a gente considera a forma preventiva, você diminui a probabilidade, pelos desafios de manejo, pelos desafios gerais que esse animal tem, que é normal, esse animal ser acometido de um micro-organismo patogênico e, consequentemente, perder peso e você ter que tratar com medicação também, né? Então, o probiótico ele entra bem nesse quesito. É um preventivo, né? A gente trabalha com uma administração preventiva, mas que não tem contraindicação nenhuma. Não deixa resíduo, não tem problemas se você, de uma certa forma, acaba dando uma dosagem maior. Então, é bem interessante isso, que é o contrário, por exemplo, da medicação, né? Do medicamento para tratamento. Você tem que usar a dose certa, miligrama por quilo de cabeça viva, peso vivo correto, né? Então, isso é bastante interessante. Então, na verdade, é um preventivo. Então, quando você trabalha com preventivos, você tem um gasto menor, você está protegendo esse animal, você está diminuindo a probabilidade dele adoecer, e a gente sempre está falando probiótico na questão entérica, tá? E quando você fala na questão entérica, um animal que está debilitado, com um problema de diarreia, ele não está absorvendo alimento, ele está tendo diarreia, isso impacta em outros problemas, né? O animal começa a enfraquecer, pode surgir outras doenças, e o probiótico, para esse quesito, ele melhora isso, né? Ele melhora toda essa saúde intestinal do animal por esses fatores adversos aí que as condições de produção, de manejo aí, elas podem, de certa forma, proporcionar ao animal, que também eu gosto de deixar muito frisado, que acontece e não deixa de ser normal. Sim, a gente, né, pensando aí no bem-estar animal, a gente tem que dar todo o apoio, todo o tratamento para um animal que venha a adoecer, mas também fazer tudo que a gente puder para evitar que essa doença aconteça, né? O primeiro passo é prevenir, né? E depois, com essa prevenção, né, bem estruturada, a fazenda tendo trabalhado, né, como você bem comentou aí no início, né, toda a questão de nutrição, de conforto, né, de limpeza do ambiente e vários outros pontos aí que vão prevenir as doenças. Aí a gente entra com a parte, né, do tratamento para o que vier a acontecer assim mesmo, né? Exato, Bruna, né? A gente não pode, a produção animal é como uma engrenagem, né? Uma engrenagem, ela tem várias, na verdade, ela tem várias engrenagens, né? E uma depende da outra, né? O animal, a gente tem que ver esse animal como uma máquina, mas esse animal ele tem que ter um conforto, ele tem que ter uma nutrição adequada, ele tem que ter um manejo adequado, ele tem que ter uma prevenção sanitária adequada, para ele que ele possa
que ele possa produzir, ele possa externar toda a produtividade dele numa qualidade de vida como se ele tivesse num ambiente normal de vivência, né? E é isso que a gente faz, né? O Brasil ele tem uma referência muito grande nisso, não só o Brasil, né? Mas a produção animal, existem alguns mitos, né? E a gente até se entristece quando vê algumas coisas dessas, porque o animal ele é sempre o animal de produção, ele tem que ser muito bem tratado. Porque se ele não for bem tratado, ele não vai produzir. E quem trabalha com produção animal é uma coisa até ilógica, né? Se eu preciso daquele animal para produzir, para ele me dar um retorno financeiro, quanto melhor eu tratar ele, mais eu vou produzir. Então, isso é o quesito primordial, né? Então, os animais são muito bem tratados, né? O que o probiótico faz, na verdade, pensando nessa ferramenta, é que ele é mais uma ferramenta preventiva, né? Ele não é uma medida, a gente não gosta de trabalhar muito ele com a terminologia curativa, né? Ele é uma preventiva. Eu vou cuidar do animal, vou melhorar o animal, eu vou fazer com que ele produza mais, com que ele aproveite mais esse alimento, né? Em contrapartida, eu vou tentar proteger o intestino dele contra problemas entéricos, mas caso ele adoecer, aí eu vou tratá-lo, né, com medicamentos. Então, isso que é importante, né? Esse conjunto de fatores, né? Água de boa qualidade, nutrição de boa qualidade, medicações de boa qualidade, ambiente de boa qualidade, isso aí a gente fornece, né? Isso aí, quem fala que não é balela, né? Isso aí, o Brasil está muito adiantado nisso. Eu falo do Brasil, né? Mas isso aí, assim, não se tem como falar que um animal é maltratado, um animal de produtividade, isso não existe. Isso aí é quem não conhece do agronegócio e acaba falando besteira. A gente tem muitas tecnologias, muitas formas, muito conhecimento que é aplicado no campo e a gente precisa cada vez mais divulgar isso e mostrar, né, o que tem sido feito, tudo que a gente fornece para os animais. Exato. E bacana demais, Renato. Acho que aprendemos muito aí sobre os probióticos, que é uma dessas alternativas que a gente tem para fornecer, né, as condições que a gente deseja para os nossos animais nas fazendas. E se me permite uma colocação, Bruno, até a gente estava falando de medicação, né? Existe uma utilização hoje vamos dizer assim, a nível mundial, que já está diminuindo bastante, inclusive, em alguns países estão sendo banidos, né? Existem alguns antimicrobianos que a gente usa como promotores de crescimento, né? Que são antibióticos em doses menores, eles são legalizados, lógico, e esses animais eles recebem esses promotores de crescimento no alimento, mas esses promotores de crescimento, eles são legalizados, pode usar e ele estimula, de certa forma, o crescimento desses animais também, estimula uma maior produtividade, enfim. Mas existem alguns trabalhos onde esse promotor de crescimento, ele pode não causar mal ao animal, mas ele pode tornar algumas cepas de micro-organismos patogênicos resistentes, né? E daí, quando você vai usar uma medicação para tratamento, pode ser que esse medicamento não funcione, né? E está se banindo, né? A Europa hoje não se pode mais usar promotores de crescimento, né? Veja bem, promotores de crescimento, como eu falei, eles não são medicações curativas, usadas como terapêuticas. São doses um pouco menores, né? Que elas vão estimular o crescimento do animal, porque elas atuam também nessas bactérias patogênicas. Só que, de certa forma, é uma medicação. Então, esse animal, ele está recebendo uma carga de medicação que dentro das normativas no Brasil existem algumas moléculas que ainda são permitidas, tá? Na Europa, hoje, 100% elas são banidas como promotores de crescimento, tá? E que fazem o bem ao animal também. Mas o interessante, né? Então, por causa dessa questão de resistência bacteriana, que essa forma de utilização ela pode proporcionar essas bactérias patogênicas, né, elas estão sendo banidas. No Brasil não é diferente, né? Nós já temos várias drogas banidas aí, como promotores de crescimento, e o probiótico ele se encaixa nisso, né? Ele pode substituir esses promotores de crescimento, porque ele acaba, de certa forma, fazendo a mesma... São mecanismos de ação diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é melhorar a população bacteriana benéfica, né? Quando você usa um antimicrobiano como promotor de crescimento, você, de certa forma, você quer dizimar as bactérias ruins, tá?
Só que ela pode também gerar uma certa resistência nessas bactérias ruins, tá? E o probiótico é o contrário, né? A gente adiciona bactérias boas para fazer a exclusão competitiva dessas bactérias ruins, né? Então, seria o mesmo efeito, mas com uma estratégia diferente. É diferente. Então, assim, é lógico, né? Nenhum produto, né, é milagroso, né, na produção animal. Como a gente já falou várias vezes aqui, existem várias situações que elas têm que funcionar de forma coletiva para esse animal expressar o potencial dele, né? Então, não adianta, por exemplo, usar um antimicrobiano se não tiver uma limpeza e desinfecção adequada, se não tiver um controle de pragas adequado, se não tiver uma nutrição balanceada adequada, né? Isso não adianta. Se não tiver um ambiente confortável para o animal, né? Então, o probiótico, junto com essas medidas, né, ele proporciona essa substituição também, melhorando o parâmetro de ganho dos animais, né? E são produtos naturais, né? Como eu disse, né? São sem produtos naturais, né? Questão de carência, de descarte, Exato, né? De leite. Exato. Ele não tem resíduo, ele não necessita de período de carência, né? O que é importante é você usar probióticos de empresas renomadas no sentido assim, não ficar com dúvida, perguntar para que serve esse micro-organismo, o que ele faz, esse animal tem esse micro-organismo, não tem, isso é bastante importante, né? Você conhecer o produto que você está usando, né? Então, as empresas estão aí, os técnicos estão aí para tirar as dúvidas, né? E aí optar pelo melhor produto, né? Pelo melhor probiótico, a gente está falando de probiótico, né? Sim. Muito interessante. E aí até, Renato, assim, entrando nesse ponto, né, quem estiver escutando a gente, quiser saber mais sobre os produtos, quiser aprender mais sobre probióticos, quais canais que vocês têm aí, né, Instagram, site, onde que isso pode ser acessado? Bruna, a gente tem as redes sociais, né? A gente tem uma equipe técnica, né, na IMEV, que pode tirar as dúvidas de qualquer produtor, qualquer criador, né? Isso está disponibilizado tanto no site, né? A gente está com e-mail, com telefone lá no site da IMEV também. Bacana. Né? A gente também tem os profissionais aí, esses profissionais estão alocados nas diversas regiões do Brasil, né? Então a gente tem profissionais em todas as áreas do Brasil, e eles estão listados também, como eu já disse, no site da IMEV, né? Tem o telefone, tem o e-mail, né? E também nas redes sociais, como você falou, Facebook, Instagram, né? A gente tem lá, só seguir a IMEV lá, Facebook é a mesma coisa, e o site também, né? O site é www.imev.com.br, e lá vai estar todas as informações direcionadas por região, né? Então, assim, lá em Santa Catarina vai ter o meu nome, o meu telefone, enfim, em Rio Grande do Sul também, Paraná também, em outras regiões, São Paulo, Minas também tem de cada técnico responsável lá também, mas é isso, a gente está disponível aí a qualquer momento para tirar as dúvidas dos produtores, dos criadores aí, que tanto são importantes aí para a nossa agricultura, né? Para a nossa agricultura, pecuária, para o nosso negócio aí que suporta esse Brasilzão grande aí. Sim, é super importante ter esses canais, né? Porque os probióticos, por mais que seja algo que eu acredito já existe há muito tempo, né? Esse conhecimento, mas é algo que agora está sendo cada vez mais presente no dia a dia das fazendas. Então, eu acredito que muita gente tem dúvidas, quer saber mais, quer entender como que isso pode beneficiar seus animais, a sua fazenda. Então, por isso que a gente sempre pergunta aqui quais são os canais para o pessoal poder buscar mais informações. É isso mesmo, Bruno, exato. E no nosso perfil também, pessoal, no @amiga do Beia no Instagram, tem sempre novas informações sobre as empresas que são amigas do bem-estar animal. Né? Tem o nosso contato também no que a gente puder contribuir aí na busca dessa promoção do bem-estar aí para os nossos animais. Então, Renato, te agradecer muito aí a participação, compartilhar todo o seu conhecimento e agradecer aí também a parceria como uma empresa amiga do bem-estar animal, né, e divulgar aí muito esse trabalho que a gente tem tanto feito no campo que precisa estar cada vez mais transparente, mais apresentado também para né, de ponta a ponta, né, da fazenda até o consumidor. Exato. A gente que agradece, Bruno, eu agradeço em meu nome, em nome da IMEV também,
né, o convite de vocês para a gente falar um pouquinho aqui, né, uma conversa bem simplória aqui, e estamos abertos também a tirar as dúvidas e tal. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite de vocês aí, tá? Meu nome, reforço, e o nome da IMEV também, para esse trabalho extraordinário que vocês fazem aí também, tá bom? Beleza, muito obrigada e foi um prazer a gente fazer esse bate-papo aí. Então, pessoal, um Igualmente, abraço a né? todos e até o nosso próximo Hoje Tem Podcast.